São Figueiredo-Garden, o novo deus guerreiro da ciência e da defesa, aparece. São J. Garcia Saturno sofre a ilha de Imo e perde sua imortalidade e a volta dos satélites. Mas fala garoto aqui para o capítulo 1125 de One Piece, um baita capítulo. Esse capítulo foi muito bom, pegou muita gente de surpresa, ninguém esperava pelos acontecimentos que teriam nesse capítulo. Mas chega de enrolar, deixa o gostei que é muito importante, se inscreva no canal assim, vai estar me ajudando e bora pro capítulo. Iniciando com a história de capa, a gente vê que ela chegou até o castelo de Oden, que está sendo reconstruído em Kuri, e nisso o carpinteiro Minatoma, aquele que era chefe do Plank um ano, ele desapareceu. E é aquilo, né galera, aquela plot da geisha foi deixado de lado, não é um plot, né, mas eu achava que teria mais coisa com aquela geisha, porém já pulou para a próxima missão e eu não coloco muita expectativa porque eu acho que o desaparecimento dele deve ser algo muito besta, então, né, é só esperar. Mas indo de fato pro capítulo, a gente vê os marinheiros, que eles finalmente acordaram depois do hack do rei, do Joy Boy. Eles estão recarregando os Seraphins para poder tirar eles da ilha, e nisso o Lute e o Kako aparecem e o povo pergunta, né, cadê a Stussy? E ele fala que ela morreu em campo, morreu em ação. E uma coisa bem curiosa que eu achei aqui é que eu não lembrava que as pessoas não sabiam que a Stussy era traidora. Eu achava que eles sabiam, que foi relatado que ela era uma traidora, porém não foi relatado. Eles ficam surpresos por saber que ela morreu em campo, não tipo que alguém matou ela por ter traído. E o Lute fala que ele mente, né? O Lute mente porque não conseguiu matar ela, então ele óbvio que ele não vai admitir isso e deixou ela escapar, porque a última vez que a gente viu a Stussy, ela tava com o Kako, e o Kako deixa ela ir embora, porque ele sabe que se ela estiver com ele, o Lute vai aparecer e vai tentar atacar ela, então ele deixa ela ir embora. Nessa cena mesmo mostra que o Kako tá com a cara mais escondida para tentar contrair os seus sentimentos, para ele não ficar visível que ele tá triste. Porém, eu queria que o Oda mostrasse a Stussy. Ela poderia muito bem ter fugido com o Sentomaru e ia matar dois plots em um só, que era o que aconteceu com a Stussy e com o Sentomaru, se ela tivesse junto com ele naquele barquinho lá. Porém, eu espero que o Oda mostre o que aconteceu com ela. O capítulo muda e a gente vê enfim o Gorosei Saturno conversando com os vice-almirantes sobre a situação em geral, que eles conseguiram cumprir os objetivos, que é pegar o Power Plant, pegar a York, também conseguir o Punk Record para ter acesso a Mother Flame. Então, tipo, eles conseguiram muita coisa, porém tiveram também muitas falhas, como a transmissão do Vegapunk ela ser liberada para o mundo. E nisso, os vice-almirantes, eles tentam meio que se desculpar, falando que a culpa é deles e tudo mais, por não conseguir pegar o Luffy, e eles pedem permissão para ir até Elbaf pegar o Luffy, tentar pegar o Luffy no caso. Porém, o Gorosei Saturno ele recusa, fala que não é necessário ir atrás do Luffy, e sim, eles precisam saber o que fazer agora sobre a mensagem do Vegapunk e sobre o robô Emmett que apareceu do nada para ajudar o Luffy. E descobrimos uma informação bem interessante de que há 200 anos atrás, quando o Emmett tentou atacar a Terra Sagrada e ficou sem energia, foi pedido para os cientistas de lá desmontarem ele e jogarem fora. Porém, o Saturno ordenou que ele fosse estudado em segredo para que no futuro, assim que eles entendessem como que era a tecnologia, ele pudesse usar o robô para meio que ser uma arma que ajudasse o governo. E essa parte é bem irônica, porque essa tentativa de ajudar o governo que o Saturno tentou fazer foi justamente a causa do fracasso da missão deles em Egghead. Por conta do robô, eles não conseguiram impedir a transmissão de ser mandada para o mundo, nem de pegar o Luffy. Então foi um paralelo bem grande, que essa de ajuda foi a grande falha dele. E nisso tive uma cena bem impactante, onde o vice-almirante Doberman pergunta para o Saturno se a mensagem do Vegapunk era verdadeira, por causa que ele tentou impedir e tudo mais. E por conta disso, se aquilo tudo que ele falou era verdade, o Vegapunk. E nisso, Saturno, sem mais nem menos, explode a cabeça do vice-almirante Doberman. E rapaz, foi uma cena bem impactante. Não sabemos se ele tá vivo, porque um dos vice-almirantes pediu para chamar a equipe médica, então ele pode ter uma chance de sobreviver e tudo mais. Porém, essa atitude que o Saturno teve em relação ao vice-almirante pode fazer com que os outros que viram essa cena fiquem com o pé atrás sobre os próximos passos do governo. O capítulo corta e a gente vê a York percebendo uma coisa bem estranha,
porque a Cloud Factory ela tá produzindo muita nuvem em massa e isso tá fazendo com que o Punk Record comece a subir, a levitar, e ela tenta impedir, porém acaba meio que perdendo o acesso ao Punk Record. Não, ela ainda tem as informações e tudo, mas ela não consegue acessar diretamente ao Punk Record, porque voou literalmente por conta das nuvens criadas. E essa foi a obra do Edson, antes dele morrer, ele meio que faz aquele plano de esticar as nuvens para que o Sunny consiga chegar até o mar. E isso ele aproveitou para fazer com que as nuvens também leve a Punk Record para cima, para longe da York. Então foi um bom plano antes dele se sacrificar. Mudamos de núcleo e a gente vai até a Terra Sagrada e a gente vê que lá tá meio que virando um caos por conta da falta de comida, que os Teriubitos estão perdendo já paciência, estão querendo já sacrificar todo mundo, punir todo mundo por conta da falta de alimento. Isso tudo se dá por conta dos revolucionários que estão atacando os navios de suprimento que estão indo diretamente para Merijoa. Então eles estão meio que eles estão meio que fazendo a própria fortaleza dos Teriubitos virar uma prisão escassa. Então é um plano bem inteligente deles. E nisso a gente vê o Garligan chegando até a sala onde estão os Goroseis. Ele chega todo cheio de marra, né? Falando todo informal com eles até ficam com raiva disso, porque eles são um grau acima do que do Garligan. Só que o Garligan, ele fala que agora a York tá por conta do seu comando. Agora a York responde diretamente a ele, já que agora ele virou o novo deus guerreiro da ciência e da defesa. E não só nós, como todos os Goroseis lá, ficam surpresos com isso, não acreditam nisso, porque sabe que realmente deu ruim. E o Garligan pode falar o que for dele, mas o cara, ele tem estilo. O cara chega todo cheio de marra, ele senta na cadeira, coisa que o Gorosei Mars não faz. Nesse capítulo mesmo, ele tá de pé de novo. Ele senta na cadeira e fala que eles agora precisam mudar o mundo, porque o mundo irá entrar em turbulência por conta da mensagem do Vegapunk. Em Egghead, a gente teve uma das cenas mais aterrorizantes, para assim dizer, mais chocante do capítulo e de One Piece, que foi o Gorosei Saturno começa a se contorcer de dor, parecendo que está sendo sufocado por alguma coisa, rodeado por chamas negras. Isso tudo diante de todos os vice-almirantes que entram em pânico, porque o cara é a maior autoridade do governo e do nada começa a morrer na frente deles, eles não sabem o que fazer. E toda a cena é bem construída, com uma tensão bem feita, porque você não sabe o que tá acontecendo. O Saturno começa a ficar mumificado, parecendo que a vida dele tá saindo diante dele. Os vice-almirantes ficam no desespero vendo aquilo, porque é algo inédito que eles nunca viram. O Gorosei Saturno, ele pede misericórdia ao Imo, porém o Imo ele responde que o Saturno falhou em capturar o Joy Boy, deixou ele fugir. E aonde eu vi que foi a versão em inglês, ficou muito subentendido essa frase do Imo, porque parece que ele não tá falando do Luffy em específico, e sim do Joy Boy. Parece que ele meio que acha que o Joy Boy tá vivo de novo, porque ele fala, porque você deixou o Joy Boy escapar, tipo, não o Luffy, por assim dizer, porque ele sentiu o hack de Joy Boy, e por conta desse hack, ele deve achar que o Joy Boy, no caso, tinha retornado pra lutar contra ele de novo. Ele acha isso, por isso que ele ficou todo aquele medo. Porém, é como eu falei, tem que esperar a tradução oficial pra ver se é isso mesmo, ou não. E nisso, a gente vê todo o corpo do Saturno rodeado por chamas negras, e só a silhueta dele todo defeiando, todo agonizando, e até que aconteceu uma explosão, que até joga pra longe os vice-almirantes, sobrando assim só o esqueleto do Saturno. E rapaz, eu olhando essa cena no mangá, eu pensei que no anime vai ser muito cinema essa cena. E o anime tá com uma direção muito boa, isso no anime vai ficar muito bom. E aquilo, eu não esperava que isso acontecesse. Não, na verdade, eu esperava que o Saturno morresse, mas não esperava dessa forma. Como eu debatia, podia ser pelo Kuma, podia ser talvez pelo Emmett, tinha essa teoria pelo Emmett, ou então pelo Kizaru. O Kizaru, né, perdeu a paciência e matou o Saturno. Porém, o Saturno morrer pelo Imo, eu não esperava. E aquilo, é uma satisfação ver a morte do Saturno por tudo que ele fez com o Kuma, com a Bonnie, mas eu esperava pelo menos que eles vissem o Saturno morrendo.
porque eles vendo o Saturno morrendo, iriam ficar mais aliviados. Então, mas é aquilo, a gente viu, então já valeu a pena. E uma coisa que essa morte do Imo, essa morte do Saturno pode ter trazido, é quebrada aquela teoria de que os Gorosei são meio que satélites do Imo, extensões do corpo do Imo, mas não, parece que eles realmente são pessoas vivas, né, físicas, que receberam talvez imortalidade do Imo, fizeram algum pacto com ele, que conseguiram a sua imortalidade, os poderes e tudo mais, e que a qualquer momento o Imo pode tirar de volta daquilo, pode tirar a imortalidade deles, fazendo eles voltarem à idade que era para eles terem. Então é bem interessante isso. Mas segura que a gente vai falar um pouco mais disso lá pro final do vídeo. E nisso, o capítulo muda e a gente vê o Punk Record voando, né, por conta das nuvens. E vemos todos os Vegapunks, todos os satélites, no caso, estavam mortos, conversando entre si e falando que mesmo sem a York ter acesso ao Punk Record, ela ainda consegue se conectar a Punk Record, só não tem o Punk Record físico ali, mas ainda pode se conectar ao sistema. E vemos um novo, talvez velho personagem aparecendo, que é a junção de todos os Vegapunks que morreram. A cabeça do Edson no corpo do Shaka, com os braços do Pitágoras e da Atlas. E o nome do capítulo, que é O que seria a morte, mais ou menos, faz referência ao capítulo onde o Vegapunk revelou saber que a York é traidora, eles apagaram a memória dele e tudo mais, que o Vegapunk queria morrer. E é onde o Shaka e o Pitágoras perguntam o que aconteceria com eles se eles morressem, como seria a morte deles, o que representa para eles a morte, já que eles são personalidades do Vegapunk, eles não são pessoas de verdade, eles são personalidade, a ganância, outro é maldade, bondade. Eles são robôs, inteligentes, artificiais, por assim dizer, com a personalidade do Vegapunk. Então, para eles, a morte não existe, porque eles são máquinas, robôs. A gente vê que tem toda uma fábrica com peças deles, e até onde que a Atlas, lá no começo, foi reconstruída, por conta que o Rob Luke destruiu a cara dela com o Hulk Hogan. Então, tipo, eles meio que são imortais, e também faz paralelo com aquilo que a Lilith falou lá no capítulo passado, de que eles estão vivos. E aquilo, a gente vê o Vegapunk, esse novo Vegapunk no caso, conversando com aquele velho Haredas, aquele velho que treinou a Nami, que vive na Ilha do Céu, conversando com ele, porque eu acho que eles vão ter uma aliança entre si, né? Porque ele também é um cientista, ele estuda as nuvens, aquela cordinha que o Emmett teve, né? Que soltou o hack do Johnny Boy, que armazena vento. Eles trabalham com aquilo, estudam aquilo. Então o Vegapunk, esse Vegapunk novo, ele vai começar a trabalhar agora em entrelinhas. Ele vai ficar escondido do mundo, porque, né, se o mundo descobrir que ele tá vivo, vai tentar caçar ele. Porém, vendo eles vivos, é triste. Não quer dizer, tipo, acaba com a morte deles que eles teve. Sim, talvez. Porém, o Vegapunk original mesmo, esse morreu. Só os satélites que não. E sobre a fábrica de robôs que eles pegaram esses corpos novos, lembrou muito aquela fábrica onde o Enel meio que ativou novamente na Lua, onde tinha aqueles mini robôs. Então lembrou muito, então talvez o Vegapunk tenha conhecido aquele velho que criou os robôs e meio que se projetou a fábrica, os satélites naquilo. É bem interessante e espero que, caso a Lilith fale isso em Elbaf, então quando o Enel voltar, eles meio que citem isso. No final do capítulo, a gente vê os revolucionários lá no reino de Kamabaka, eles discutindo sobre a mensagem do Vegapunk. Eles estão recapitulando tudo que foi dito. E teve uma cena bem interessante da Belubet, porque quando a Koala cita One Piece, que quem encontrar One Piece irá controlar o mundo, a Belubet meio que fala que eles não podem permitir isso, meio que podendo afirmar aquela teoria que eu venho falando aqui, que os revolucionários podem ir atrás do One Piece. Então é bem interessante isso, porque é aquilo, é uma corrida atrás do One Piece. Mostrou o Dragon, então eles têm que ir também. One Piece é o centro de tudo. Não tem como aqueles que não querem ir atrás. E não só isso, como também tivemos uma informação bem interessante de que não existe só aquela ponte Tequila Wolf, e sim que existe 4 pontes, que é Tequila Wolf, a Vodka Wolf, a Rum Wolf
e a Bourbon Wolf. Então é 4 pontes diferentes que estão sendo construídas. Todo mundo achou que era só uma, que era a Tequila Wolf, que era onde a Robin estava sendo mantida presa, mas não, existe 4 pontes sendo construídas enormes, talvez tipo leste, oeste, norte e sul, e cada uma com o nome de bebida. E no último quadro a gente vê o Dragon, ele muito pensativo com essa mensagem Vegapunk e falando que eles devem se mover logo, eles devem vencer logo, porque com o mundo assim, vai muita gente começar a se matar, a guerrear só para conseguir lugares seguros. E é um bom ponto do Dragon isso, porque com as pessoas descobrindo que podem morrer a qualquer momento, eles vão fazer cada um por si, eles não vão querer ligar. Então, Dragon, por favor, se mova, saia dessa ilha, faça alguma coisa, porque tu e Egghead, você fez a decepção do arco, Egghead. Realmente, porque é o cara que prometia e nunca engatava. Mas eu espero que ele faça alguma coisa a partir de agora. Mas é aquilo, vamos debater um pouco agora sobre o capítulo, principalmente a parte do Garlic e do Saturno. A primeira coisa que temos que discutir com base nessa morte do Saturno nesse capítulo é o que vai acontecer agora com o plano da Devon. Que a gente viu que o bando do Barba Negra tava lá, o Van Alcon e a Devon, e que a Devon tocou nele. E quando tocou nele, falou que a missão foi cumprida. Possivelmente, ela agora consegue se transformar no Saturno. Porém, o Saturno morreu diante dos vice-almirantes. Então, tipo, muita gente, não muita gente, né? Mas as pessoas sabem que ele morreu. E essa morte dele pode meio que ser divulgada. Eu acho que não acho que não vai ser divulgada que ele morreu. Porém, se for divulgada, o plano dela não vai adiantar nada. Mas, caso a morte do Saturno não for divulgada ao mundo e fique só entre os Goroseis, Imo e os vice-almirantes, o plano da Devon ainda pode funcionar. É só ela meio que se transformar e ir para lugares que as pessoas não saibam onde ele morreu. Que ele morreu, no caso. Não pode ir de encontro a esses vice-almirantes. O Oda também pode meio que falar, né, que o Imo consegue apagar memórias, talvez, usando o poder dele, mas aí seria muito artimanha do roteiro. O Oda, com essa morte de Saturno, entrou em um dilema, porque ele deu esse plot do plano da Devon de poder se transformar no Saturno, porém com a morte do Saturno sendo testemunhada, é bem difícil pensar no que ele pode fazer. Porque caso Saturno morresse em off, mas não em off que eu falo é para os personagens. E tipo, ele tava conversando com os vice-almirantes saíram da sala, ele começou a morrer lá depois, sozinho, sem ninguém ver, e só ficou esqueleto, ou só desapareceu. Beleza, ele teria fama de desaparecido, aí depois a Devon aparecia e tudo mais. Porém, agora, com as pessoas vendo que ele morreu, fica mais limitado o plano dela. Isso eu fico curioso para saber o que o Oda vai fazer com esse plano. Também tem aquilo que o Oda pode fazer, do que ela pode se transformar e analisar as memórias do Saturno, mas eu acho que seria um poder bem roubado ela poder vasculhar as memórias, porém é uma possibilidade. Mas a pergunta também que não quer calar é: qual será agora os poderes do Garlic? Será que ele vai ter algum poder de yokai? De algum ser místico? Eu acho que sim, é uma possibilidade. Talvez no próximo capítulo, ou nos próximos, ou no futuro, mostre ele fazendo talvez o pacto que os Goroseis fazem para conseguir esses poderes de imortalidade e conseguir os poderes de yokai e tudo mais. Talvez mostre ele fazendo isso. Tem até umas piadas bem engraçadas que o poder dele vai ser de um rato gigante, assim, por causa do Shanks e tudo mais. Ia ser bem engraçado se fosse isso. Também fico pensando se seria os mesmos poderes do Saturno, mas eu acho que não, ia ser muito repetitivo. É melhor o Oda transformar ele em outro bicho, em outro monstro. Além disso, eu fiquei surpreso com o Oda. Eu não achei que o Oda iria mudar a organização dos Goroseis. Não achei que você teria outro Gorosei. E nem pensei que seria o Garlic. Para mim, o Garlic seria só capitão dos Cavaleiros Sagrados. Mas o Oda tá dando muita importância para ele. Claro, ele apareceu naquela lista de personagens que vai ser importante para a reta final. Porém, o Oda tá dando muito foco para ele. Então, ele no futuro vai ser um personagem bem interessante. E quando ele aparecer para lutar, no caso, a primeira vez, eu espero que ele represente. Ele coloque o nome dos Gorosei lá em cima. E também eu tenho que admitir que foi uma boa sacada do Oda colocar o Garlic como um Gorosei. Porque, querendo ou não, é como eu falei em Egghead, o Oda, ele meio que queimou a carta de
dos Goroseis, né, mostrando todos os poderes e tudo mais, foi bom, foi, porque não ficou enrolando com a silhueta. Porém, no futuro, e quando for a grande guerra final, ele não teria, assim, uma novidade para trazer. Tipo, podia trazer a forma híbrida, mas já viu a forma híbrida. Não de todos, mas de alguns. Porém, trazendo o Garling como Gorosei, ele traz um novo personagem. Então, tipo, mesmo ele sendo um Gorosei, agora, os Gorosei já aparecendo como monstro, vai ser uma novidade, porque a gente nunca vê o Garling em ação. Então, a gente vai estar esperando para ver qual vai ser a nova forma do Garling. Então, foi bem inteligente essa sacada do Oda. Aquilo, foi um baita capítulo, foi um bom capítulo. Gostei muito desse capítulo. O bom que teremos, sim, capítulo semana que vem. Então, podemos esperar outra bomba semana que vem. Talvez apareçam finalmente os Cavaleiros Sagrados, ou então ver as novas recompensas do Chapéu de Palha. E dando aqui o gancho das recompensas, lembrando que nessa semana saiu um vídeo que eu postei falando, especulando as novas recompensas do bando. Vou deixar aqui na descrição, no card, no comentário fixado, em algum canto. Então vale a pena vocês ir lá verem, tá muito bom esse vídeo. Mas e vocês, o que acharam do capítulo 1125 de One Piece? Gostaram? Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de dar o seu gostei, que é muito importante. Se inscreva no canal se ainda tá me ajudando. E já o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.